nesse momento, vamos dirigir a Deus uma oração, dessa feita uma oração coletiva, e pedir que o bondoso Deus, que sempre está presente, não é que Ele chega primeiro na igreja. Há um certo hino que diz: quando eu cheguei aqui, meu Jesus já estava. A gente entende, né? Diz que a boa comunicação não é só aquilo que você fala, mas aquilo que eu entendo. A gente entende, mas teologicamente não é assim. O Espírito de Deus está em nós. É por isso que somos o templo do Espírito Santo. Deus é glorificado na nossa vida. Amém, irmãos? Em todos os momentos, aonde quer que nós estejamos. Mas quando nós estamos aqui no templo, é o momento áureo da nossa adoração. É aqui que a nossa adoração se firma. É aqui que nós abrimos a nossa alma para apresentar a Deus o que temos a apresentar, receber de Deus o que podemos receber de Deus. É aqui que as coisas fluem e acontecem. Por isso que eu digo que nenhum outro lugar é tão mais importante do que a igreja de Cristo Jesus para a vida do crente. Amém, irmãos? Então vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus, vamos pedir que Ele nos dê graça nessas 1h30 que estaremos passando aqui ainda, louvando, bendizendo e aprendendo da palavra de Deus nessa noite. Amém? Oremos. Soberano Deus, Pai querido, Rei eterno, nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor que conhece, Senhor Jesus, a cada vida, a cada ser que nessa noite está aqui. O Senhor conhece o recôndito de cada alma, a necessidade íntima de cada vida, de cada pessoa, Senhor. Pai querido, o Senhor sabe como motivar cada pessoa a te glorificar, a enaltecer o teu santo nome, assim como, Pai, a ter uma comunhão contigo, Senhor. Pai, que esses momentos não sejam apenas um momento, Senhor Jesus, tenebroso, ou um momento qualquer, mas, Senhor, sejam momentos agradáveis, sejam momentos de prazer, sejam momentos de gozo, sejam momentos de grande edificação na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja. Pai querido, abençoe a cada um, não deixa, Pai, que nenhuma alma daqueles que deixaram a sua casa, estão aqui, Senhor, para serem edificados, Pai, retorne para lá sem serem, ó Deus. Pai, trabalha de uma maneira especial. Pai querido, não trabalhe apenas no nosso conhecimento, no nosso intelecto, ainda que isso seja importante, mas trabalha também, Senhor, em nossos corações, em nosso sentimento, assim como também no nosso espírito, Pai. Senhor, nos enche de tua glória, nos edifique, Senhor, é para a glória e honra de teu santo, eterno e glorioso nome, Pai. Assim nós te pedimos e o fazemos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Maravilha de Deus. Irmãos, eu nesse momento quero chamar aqui o evangelista irmão Valdemar para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com todos nós, a Igreja de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Então está certo. Com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Bom é louvar o Senhor. Então, irmão, vamos aproveitar esse momento para entoarmos os hinos de louvor a Deus. O hino de número 107 é o primeiro que estaremos louvando ao Senhor nesta noite. Firme nas promessas. Quantos estão firmes na promessa? Diga amém. Aleluia.
Quero aproveitar aqui essa oportunidade, irmão, e convidar os irmãos para virem na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, onde estaremos vendo sobre a dependência de Deus. Aleluia! Estamos já na lição número 10 e teve irmão que ainda não veio nenhuma vez, viu, irmão? O trimestre já está terminando e muitos ainda não vieram na Escola Bíblica Dominical aprender um pouco mais da Palavra de Deus por meio das lições bíblicas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Toda a igreja. Firme, firme. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro minha luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Devemos estar firmes nas promessas de Jesus, porque Ele é fiel nas promessas. 247. Aleluia.
Glória a Deus. Bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação. Com a coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarda em santificação das agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação. Com a coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos. Oh, enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Com a coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Aleluia, glória a Deus. Quantos têm essa esperança? Glória a Deus de um dia encontrar Jesus nos ares, porque Ele vai voltar, e quem sabe esse dia está tão perto. Aleluia, devemos estar preparados. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Com a coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Aleluia, louvado seja o bendito nome do Senhor. Irmãos, enquanto nós vamos ler a palavra de Deus, eu gostaria que as irmãs louvassem o Senhor nesta noite. Estamos num número bom, embora que estejamos assim bastante dispersos, né? Mas temos condição de louvar o Senhor. As irmãs se ajuntem mais, se acomodem-se mais juntos uns aos outros e preparem para louvar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então tá certo. Irmãos, para adiantarmos aqui o processo desta noite, Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós estaremos lendo o verso 10 e 11. Melhor, vamos ler do verso 9 para uma compreensão melhor. E depois nós vamos dar uma passada rápida lá em Romanos capítulo 14
e alguns versos que estarei indicando daqui a pouco. Amém, irmãos? Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, 10 e 11. Eu gostaria de que toda a igreja lesse comigo, tá bom? Amém? Eu estarei lendo um verso, a igreja leia o verso posterior, com bastante vida, com bastante garra, da maneira com que a igreja faz e Deus se agrada. Amém? Verso 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Dê uma ida comigo lá em Romanos, volta um pouquinho lá em Romanos, capítulo 14, do verso 13 até o verso 19. Vamos ler assim de maneira alternada também. Todos já encontraram? Romanos fica bem antes. Romanos capítulo 14, para uma compreensão maior, do verso 13 a seguir até o verso 19. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Toda a igreja? Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa seja a não ser aquela que é para essa. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja coisa do vosso bem. Porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem Cristo serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém? Quero convidar aqui o pastor João, evangelista irmão João, para fazer essa oração aqui juntamente com a igreja, e logo em seguida as irmãs estarão adorando ao santo nome do Senhor. Irmãos, e estamos em construção, estamos aqui com mutirão segunda, terça e quinta-feira, inclusive os irmãos que puderem vir no mutirão quinta-feira, que tiver aí um tempo livre, né? Eu quero até agradecer os pastores de tempo integrais que têm aqui cedido, trabalhado mesmo. A gente está vindo os pastores aqui por um milagre, irmãos. Alguns deles estão muito cansados, igual a gente mesmo, né? Os irmãos estão vendo o pastor Silvio arrastando o pé. Pastor Silvio, piorou. Não é, irmãos, que a gente está esforçando um pouquinho aqui no mutirão, né? Mas está dando certo, está ficando muito bonito. E se Deus quiser, daqui uns dias vou estar falando com a igreja sobre o culto e ações de graça, aleluia, por mais uma etapa das nossas construções aqui, para o nosso refeitório aqui atrás. Amém? Vamos fazer um culto e ações de graça lá. Amém, irmãos?
Então tá certo. Irmão João, ore ao Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja, oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nessa noite, Senhor, estamos aqui, ó Deus, na tua casa, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos novamente aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Aqui nós estamos, está a sua igreja, o teu povo. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, para a glória do teu nome. Continua conosco, Senhor. Bem sabe o Senhor, bem conhece a necessidade da igreja, e que nesta noite, ó Pai, a tua graça e as tuas bênçãos possam estar nessa casa, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. O Nisael, pode louvar o Senhor, irmão Nisael? Amém? Prepara aqui, que logo em seguida as irmãs, o irmão Nisael vai estar louvando ao Senhor, e ao som desses 2 hinos, sem muita correria. Seria até bom recolher a oferta no período que o irmão Nisael estivesse louvando ao Senhor, amém? Para que não ocorra aquela desatenção das irmãs que estarão apresentando a Deus o vosso louvor, tá? Logo em seguida o irmão Nisael estará louvando o Senhor também, ao som destes hinos. Nós estaremos recolhendo. Peço que os oficiais da igreja recolham os nossos dízimos e as nossas ofertas que trouxemos para o bom desenvolvimento, o desempenho da igreja de Cristo Jesus. Pra me fazer parar, já tentaram me convencer e não vou conseguir, e lançaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas a vergonha dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muitas coisas que me aconteceu, mas eu sirvo a um Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama, e não é qualquer coisa que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim. E quem quiser acreditar, espere. Quem está vivo, acredita e veja. É Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. O inimigo queira ou queira, eu estou
Olha nós aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha em nós aqui. Mas pra vergonha dele, olha em nós aqui. Aleluia. Irmãos, enquanto o Israel prepara ali, está nos visitando e temos o prazer em poder receber aqui nesta noite, nos dando a honra da sua presença, o jovem Marcelo. Ele é primo do adolescente, da adolescente Gabriele. Se é primo da Gabriele, amigo da gente, amigo da igreja, a gente fica muito feliz, Marcelo, da sua estada, da sua presença aqui. O nosso sentimento é que você fique aqui com a gente, tá? Que Deus em Cristo abençoe e receba a nossa saudação na pessoa da irmã Luzinete aí. Irmãos, está conosco também os nossos pastores e a gente não pode deixar de aqui apresentar, irmãos. A Bíblia diz que honra a quem tem honra, e a gente se sente bastante feliz e alegre. Pastor Efigênio Alvorada e todos que o acompanham, é um prazer imenso para a gente. Hoje a irmã Rúbia está com a gente, que Deus abençoe a irmã Rúbia. Também está com a gente aqui o pastor Lorival, né? E todos que faz se acompanhar, a irmã Patrícia e as filhas, maravilha de Deus, que Deus em Cristo abençoe. Sentimos imensamente felizes e honrados. Também pastor Joel, né? Todos quantos acompanham hoje, para a glória do nome de Jesus, a irmã meu Deus do céu, Elisiane. Ô irmã Elisiane, me perdoe, isso aqui é neurônios mesmo, tá? O Elisiane, o Juninho está com a gente fica bastante alegre, bastante feliz, que Deus em Cristo abençoe. E se tiver mais alguém lá do casulo, por um obséquio, queira se colocar de pé, é um prazer imenso para a gente poder receber. O sogro está aqui, maravilha de Deus, fica de pé, é um prazer imenso para a gente. O irmão Armando, irmão Armando, por obséquio, irmão Armando, a gente fica bastante feliz. O Armando é nosso aqui, irmão, está emprestado para Tangará, tá? Pastor Ayrton, irmã Marta, é um prazer imenso para a gente, todos quando se faz, e a filha também, né, Ariane, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, todos quando se faz presente ali também do Kennedy, estou vendo ali o Nilson, né, maravilha de Deus, que Deus em Cristo abençoe. Também está com a gente, irmãos, e temos o prazer em poder receber, apresentar, pastor Davi, né? E todos quantos se faz acompanhar, vindo ali do Califórnia, é um prazer imenso para a gente estar ali, a irmã Késia, que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês, amém? E do Jardim América, está conosco lá o irmão evangelista, pode ficar de pé. Se tiver mais alguém, irmãos, queira se colocar de pé, é um prazer imenso para a gente poder receber, a nossa irmã também com a gente, que Deus continue abençoando de uma forma poderosa e maravilhosa. Vamos dar aquela saudação. Eu esqueci de alguém? Parece que o Fábio está lá dentro, irmãos. O Fábio, né, pastor da igreja ali de Águas Claras, né, Água Boa, né, Água Boa, e é um prazer imenso para a gente receber. Não sei se a esposa está presente, se tem mais alguém vindo de lá, queira se colocar de pé. Vamos dar aquela saudação calorosa, juarense mesmo, da alma, do coração. Que diremos, Igreja de Cristo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Irmão, só para aproveitar o gancho aqui, está com, aliás, a irmã Neila pede oração a favor da sua avó, a vovó Rita, né, irmã Neila, que não está passando bem, está internada lá em Tangará da Serra. Vamos orar para que Deus abençoe, né? Faça segundo a sua vontade. Irmãos, não cesse de orar também pela irmã Neide, tá? Estamos orando para que o Senhor Deus conforte, dê graça, amém, irmãos? E hoje nós queremos felicitar, juntamente com a irmã Neila e juntamente com a igreja, juntamente com os obreiros, a Nicole. Cadê a Nicole? Fica de pé, Nicole. Está ali,
Viu, Nicole? A gente se sente bastante alegre e feliz. Hoje a Nicole está completando mais um ano de vida hoje, né? Então todos estão convidados para comer um bolo. Cada um come em sua casa, tá? Ô Nicole, que Deus em Cristo abençoe, em nome da minha família, em nome da igreja, tá certo? Em nome do ministério, nós desejamos toda a felicidade a você, que Deus continue abençoando de uma maneira poderosa, amém? Irmãos, domingo próximo passado, dia 30, foi também o aniversário da nossa irmã Dilenir, né? Não sei se ela está presente aqui, não pôde estar presente. Também domingo próximo passado ela não pôde, porque bem na hora dela vir para o culto, teve visitas, né? Mas nós queremos também, em nome da igreja, em nome do ministério, em nome das crianças daqui da sede, parabenizar a irmã Dilenir, a sua casa, a sua família, o irmão Wendelson, de uma maneira especial, amém? O conjunto Som de Adoradores também parabeniza a adolescente Nicole pela passagem de seu aniversário hoje. Irmãos, aos aniversariantes, nós estamos à disposição para qualquer evento. Pode ser churrasco, bolo, pode convidar que a gente está à disposição, amém? Venha louvar o Senhor, irmão Nisael. Enquanto o irmão Nisael louva o Senhor, irmãos, os nossos diáconos, por obséquio, recolhem as contribuições que trouxemos para o trabalho do Senhor nesta noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluias. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavra, sei que em tudo me conhece. Eu sei em que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. A ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas.
Aleluias. Eu sei que tu me amas. Glórias a Deus. Aleluias. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Essa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Se você não deu glórias a Deus, você perdeu uma excelente oportunidade. Amém? Irmãos, só mais este aviso: amanhã haverá consagração das 7 às 8h30 da manhã, e à noite aquele imperdível círculo de oração com ensaio. E na sexta-feira à tarde, aqui na igreja, nós temos a tarde da bênção. Que tal uma bênção? Tá? Todas as irmãs que puderem vir participar, trazer visitante, poderão fazê-lo. Amém? Então tá certo. Irmãos, deixa a Bíblia aberta. Romanos capítulo 14, 19, deixa aí bem abertinho. Deixa-me aqui contextualizar para prosseguir, tá bom? Nós estamos em uma série de assunto que a gente chama de temática. Pastor, o que é temática? É uma cadeia de temas. É um tema central onde vários outros temas se desenvolvem. Nós estamos falando aqui sobre o relacionamento interpessoal do cristão, ou da vida cristã, ou do crente. Podemos assim simplificar. Só para contextualizar, nós falamos que relacionamento interpessoal é aquele relacionamento que eu tenho com outra pessoa, com o meu próximo. É os nossos relacionamentos que temos aqui na igreja, fora da igreja, como irmão, como obreiros. Tá certo? Pastor, por que falar sobre esse assunto? Primeiro, porque a Bíblia fala. Se a Bíblia fala, é porque nós temos não apenas o direito de falar, mas o dever de ensinar. Quem dita o que é importante não é o pastor, é a Bíblia. Né? É Cristo Jesus quem dita o que é mais importante. Segundo, porque Cristo Jesus, né, no seu ministério terreno, ele deu uma importância fundamental, uma importância grande para o relacionamento de seus discípulos, os seus relacionamentos dos discípulos com Deus e o relacionamento dos discípulos para com o povo. Ele ensinou, ele falou, ele até orou por isso daqui. Terceiro, porque nós temos doutrina na Bíblia Sagrada a respeito do relacionamento interpessoal. Entre eles, a base pela qual os relacionamentos da igreja, ela se fundamenta, é sobre uma doutrina chamada doutrina da unidade. Nós trabalhamos a doutrina da unidade aqui como fundamento dos nossos relacionamentos, mais ou menos aí umas 3 terça-feiras seguidas nós destrinchamos quais são as leis ou os fundamentos que tanto Cristo Jesus demonstrou lá em João 17, quanto o apóstolo Paulo também falou na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Cristo Jesus ora ao Pai dizendo: eu quero que eles sejam um, assim como eu também e o Senhor somos um. Eles em mim e eu em ti. Está entendendo? Mas também Paulo ele vai trazer, irmãos, um significado, uma natureza e o caráter dessa unidade, quando ele fala na carta aos Coríntios, no capítulo 12, falando sobre os dons espirituais.
ele vai explicar a natureza, falando que nós somos apenas um corpo, o corpo de Cristo, e portanto, cada um de nós constituímos o tecido de um membro desse corpo. E nisso daí nós falamos todas as características dessas unidades, né? Não vou aqui repetir para não ser enfadonho. Depois, irmãos, nós falamos que baseados nesta doutrina da unidade, somos um único corpo, todos nós somos dependentes um do outro, todos nós temos importâncias iguais aqui, todos nós temos trabalhos diferentes, somos seres diferentes, mas temos importâncias iguais na igreja. Ninguém na igreja é dispensável, assim como ninguém é melhor do que o outro, né? O dom de profecia, o dom de cura, né? Aquele que ensina, aquele que prega, aquele que canta, aquele que louva, aquele que dá glórias a Deus no banco e é servido, todo tem as suas importâncias iguais. Amém? Aí, irmãos, nós falamos que a Bíblia Sagrada, fundamentado nisso daqui, fundamentado nesta unidade, nós devemos nos relacionar em um princípio de mutualidade. Repita comigo, em um princípio de... O que é mutualidade? Uma coisa que é mútua, que vai daqui para lá, mas que vem de lá para cá. É um por todos e todos por um. A Bíblia mostra essa mutualidade em outras palavras, chamado assim, uns aos outros, ou uns para com os outros. Na terça-feira passada, nós falamos um assunto super importante, e como que eu queria que toda a igreja estivesse aqui, sobre a tolerância. Suportai-vos uns aos outros. E eu falei tudo sobre suportar, né? É por isso que vocês têm que suportar o pastor Silvio. O pastor Silvio também tem que suportar todo mundo. Nós falamos aqui tudo sobre suportar, e é uma doutrina, é um mandamento, né? Não fica zangado comigo não, né? Mas em um relacionamento de pessoas diferentes, somos diferentes no nosso caráter, somos diferentes no nosso temperamento, somos diferentes nos dons, somos diferentes no tecido que nos liga ao corpo de Cristo, né? Somos seres diferentes. Pastor, e como que a gente vai se relacionar bem com essa diferença? Suportando uns aos outros. Segundo, porque temos conflitos em nossos relacionamentos. Sempre vai haver conflitos. Então, se vai haver conflitos, nós temos que nos tolerar uns aos outros. Mas isso foi matéria de terça-feira passada. Irmãos, eu quero falar hoje sobre ainda o relacionamento interpessoal do cristão, mais um princípio da mutualidade. Qual é, pastor? A edificação de uns para com os outros. Está aqui na Bíblia. Edificai uns aos outros. Veja bem, isso aqui é pérola, irmão. Você não vai encontrar um estudo desse aí em qualquer lugar. Isso aqui é só festa da palavra, mas é doutrina, porque não tem apenas em um lugar só da Bíblia, são vários lugares. Então, se é fundamentado em vários documentos bíblicos, não é costume, é uma doutrina. Amém? Então tá, irmãos, em Tessalonicenses, no capítulo 5, deixa eu explicar para os irmãos o texto. Eu estou fundamentando. Eu quero que os irmãos me acompanhem aqui paulatinamente. Primeiro, a igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo. E eu admiro Paulo. Sou um estudante da vida de Paulo e um admirador do seu trabalho. Paulo teve na igreja de Tessalônica aproximadamente entre 2 ou 3 semanas. Vamos contar aqui 3 semanas só, 3 sábados. E ele consegue fundar uma igreja em 3 semanas. E ele vai ter que sair apressadamente da cidade. E quando ele chega
na cidade de Corintos, praticamente, ele fica desesperado em saber que a igreja estava lá. A carta que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica é uma carta de ensino, irmão. Por quê? Porque aquele povo ficou desprovido de muitos conhecimentos, dado a ausência do apóstolo ali. O que a gente vai notar nessa carta é que a igreja de Corinto, de Tessalônica, eles aderiram tanto à palavra de Paulo, que eles estavam tendo problema concernente à parousia, ou à vinda de Cristo Jesus. Muitos irmãos, na iminência de que Cristo Jesus estaria voltando conforme Paulo ensinou, já estava saindo fora do trabalho, deixando de trabalhar, vendendo seus bens, dizendo: para que eu quero tudo isso aqui se Cristo Jesus vai vir? Paulo escreve dizendo: escuta, aquele que não quer trabalhar é bom que também não coma. Ele fala: remire o tempo. E Paulo vai explicar sobre a vinda de Cristo Jesus. Eles tinham um problema a respeito daqueles que morriam, né? Paulo escreve a respeito da morte aqui em Tessalonicenses capítulo 5, quando ele diz: irmãos, a respeito daqueles que dormem, não quero que vocês sejam ignorantes, como aqueles que não têm esperança. E ele vai explicar o porquê que nós temos que ter esperança. E depois ele fala: consolai uns aos outros com essas palavras. Depois ele vai dizer sobre a edificação, né? Sobre os períodos que a igreja estaria passando, sobre aqueles que estavam dormindo, que necessitaria de acordar, né? E ele faz uma expressão dizendo: nós não somos da noite que ficamos dormindo no templo, nós somos do dia, acorde. E quando ele está falando tudo isso daqui, no verso 9, ele diz assim: ó, porque Deus não nos destinou para que, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 10 ele vai dizer aqui: que morreu por nós, para que, quer vigiemos, ou quer nós durmamos. Porque tem gente que vigia, tem gente que dorme, meu filho. Tem gente que está dormindo, está viajando na maionese. E Paulo falou: Jesus morreu por todos, quer nós estivemos aqui acordadão, vigiando, ou quer estamos dormindo, vivamos juntamente com ele. Aí ele vai dizer: pelo que exortai-vos, olha bem, uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. Irmãos, olha bem o texto: edificai uns aos outros. A peça de edificação aqui não é somente Cristo e não é somente o pastor. Todo mundo faz parte do crescimento e do desenvolvimento um do outro. É uma questão mútua. Dê uma ida comigo agora lá em Romanos. Irmãos, Romanos é outra história. Olha para mim. Paulo não fundou a igreja em Roma. Paulo já pega uma igreja formada, uma das maiores igrejas depois da igreja de Jerusalém, por causa do tamanho que Roma, a cidade de Roma era. Mas a igreja de Roma, irmãos, eles tinham diversidade de pessoas, por ser uma capital praticamente de toda a antiga Roma, né? De todo o Império Romano. Então era muito grande. Então ali tinha judeus, ali tinha gentios, ali tinha romanos, ali tinha gregos, cada um com o seu histórico, com o seu costume, com o seu hábito. Para os judeus, irmãos, comer carne sacrificada, meu Deus, era uma coisa imunda. Comer uma carne de porco era uma coisa intolerável, mesmo sendo crente. Por quê, pastor? A lei estava impregnada na vida dos judeus.
Não era tão fácil os judeus abandonar a lei, mesmo aceitando a graça. Mesmo aceitando a graça, tinha judeus que ainda circuncidavam o seu filho. Mas isso não era uma coisa observada pelos gentios, os romanos, os gregos, que viviam uma outra realidade. Paulo fez a ruptura entre o judaísmo e o cristianismo. E Paulo ensinava que você, para ser crente em Cristo, não tinha que praticar nada da lei. Mas os judeus praticavam. Aí o que acontecia? Estava havendo uma briga muito grande na igreja de Roma, entre os crentes. E a Bíblia não escondeu isso daqui, porque tinha crente judeu que queria que ninguém comesse carne de porco, que guardasse o sábado, que circuncidasse, né? Aí, as carnes que eram vendidas no açougue, muitas delas passavam primeiro em um sacrifício a um certo deus romano, para depois ir para o açougue. O crente que era romano ia lá, comprava, nem perguntava nada, orava a Deus e comia. Os judeus já comia só vegetal, porque era uma carne imunda, sacrificada. Os judeus tinham uma dieta muito eficiente, muito rigorosa. E agora, tinha que comer carne ou não tinha que comer carne? Paulo vai falar sobre isso, porque, irmãos, era um problema que estava afetando o relacionamento interpessoal dos crentes. Um escandalizando com o outro, um não cumprimentando o outro com a paz do Senhor, um brigando com o outro. Está entendendo? Estava comprometendo o relacionamento um com o outro. Paulo falou: escuta, aquele que vai ao açougue, compra com seu dinheiro, nem pergunte se é ou não é sacrificado por causa da sua consciência, tá certo? Aquele que come para o Senhor, come, pagou, orou a Deus, está santificado e bom apetite. Aquele que não come, não come. Se você acha que é pecado, não come. Não é pecado você deixar de comer carne e só comer legumes, meu filho. Fica à vontade e bom apetite. Mas ele fala: mas se você tem o direito de comer carne, você pode comer carne, e ao comer carne você vai escandalizar o teu irmão, então é melhor você deixar de comer carne para que o teu irmão não seja escandalizado com você. Porque você não vai deixar o teu irmão perder a fé por causa de uma carne. Aí ele vai explicar: porque o reino dos céus não é comida, não é bebida. O reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aí, irmãos, ele vai dizer o seguinte: olha, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Meu filho, houve conflito entre atitudes, comportamento, direitos ou deveres do crente. Não deixa isso daqui tornar empecilho para a convivência interpessoal, não. Vocês estão entendendo? O que Paulo estava querendo dizer é que o meu relacionamento com o irmão João, ele vale muito mais do que o meu direito e o direito do irmão João. Sim ou não? Tem crente que acha que até por usar uma calça jeans é pecado. Meu filho, se você acha que é pecado, não usa. Mas não quero obrigar os outros a não usar também, não. Está entendendo? Não, pastor, Deus falou comigo que a presilha, o diadema é do capeta, então não usa. Mas não incrimine quem usa. Amém? Amém? Eu estou colocando aqui numa vida prática. Por quê? O que vale mais é a minha comunhão com o irmão João e a comunhão dele comigo. Amém? Amém? Aí ele vai dizer aqui, olha, segui a paz, né? O que vale aqui é a paz, é o conforto de você aceitar o diferente. E depois ele vai dizer aqui, para a edificação de uns para com os outros. Irmãos, novamente a expressão edificação surge aqui. Amém? Eu tenho que edificar e tenho que ser edificado.
Eu tenho que entender que, como membro do corpo de Cristo, todos nós, não é apenas o pastor, é toda a igreja, ela edifica uns aos outros. O mecanismo de edificação é a igreja, amém? Irmãos, por que falar sobre esses assuntos? Irmãos, uma igreja, na sua maneira de relacionar com os outros, com o próximo, ela pode exercer uma força centrípeta ou uma força centrífuga. Ela pode trazer para dentro as pessoas que estão fora, ou elas podem jogar as pessoas de dentro para fora. É por isso que o relacionamento de uns para com os outros aqui é importante. A igreja pode ter mãos e braços que afaga, ou ter pés que chuta. É por isso que a gente tem que falar sobre esse assunto, porque o crescimento de uma igreja não depende apenas de quem evangeliza ou do pastor que ensina, depende de toda a igreja que quer ter um crescimento e que quer edificar as outras pessoas, edificar uns aos outros. Irmãos, isso se nota no convívio, amém? Agora, pastor, por que Paulo ele vai falar sobre isso daí? A primeira coisa, o que é edificar? Irmãos, primeiro, eu vou explicar de uma maneira bastante simples. Edificação fala sobre um crescimento totalitário da vida do crente. Desde quando o crente aceita Jesus, ele vai sendo gradativamente construído, ele vai sendo gradativamente aperfeiçoado. Essa ideia, Cristo Jesus mesmo falou lá em Mateus 16:18, quando ele diz assim: Pedro, tu é uma pedrisca, mas sobre esta pedra, esta rocha que sou eu, ou sobre esta rocha de que eu sou filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. O que isso indica? Primeiro, que nenhuma igreja nasce construída, ela vai sendo formada. É por isso, meu irmão, que nós não podemos acreditar em uma igreja completa, uma igreja que não tenha defeitos. Não, muito pelo contrário, a igreja está sendo construída. Pastor Silvio, o senhor tem defeito. Maravilha, você conseguiu ver? Porque eu não estou pronto. Jesus está me edificando. Ainda falta tijolo, ainda falta cimento, ainda falta ferro, ainda falta concreto em alguma coisa, ainda falta acabamento, ou seja, por dentro ou por fora, eu não sei, mas ainda falta. Mas fica tranquilo, o Senhor Jesus está me construindo, está construindo você, está construindo a tua vida, está construindo o teu futuro. Jesus ainda está te edificando. Só do fato da gente estar sendo edificando é uma visão de que ninguém aqui está completo, amém? Aí, irmãos, a gente vai ver que esse crescimento, ele é processual. Por quê, pastor? Nunca se constrói de uma noite para o dia, tem que ir assim gradativamente, né? Edificando tijolo por tijolo, né? Segundo, é inacabado. Nunca eu vou ficar pronto aqui na terra. Eu vou ficar pronto quando o meu corpo for glorificado, amém? Eu vou repetir aquilo que eu já sempre ensinei à igreja. A salvação, ela é efetuada em 3 fases: passado, presente, futuro. Eu fui salvo pela justificação, eu estou sendo salvo pela santificação, e eu serei salvo pela glorificação. Eu estou no processo de edificação. Irmãos, a ideia de edificação quer dizer ideia de crescimento e de amadurecimento. Vamos repetir? Para não esquecer.
A construção traz dois fatores preponderantes no desenvolvimento do crente. O primeiro é crescimento, repita. E o segundo, amadurecimento. Repita, crescimento, amadurecimento. Pastor, tem diferença? Tem. Eu vou explicar rapidamente aqui para os irmãos entenderem o que é esse crescimento integral. Irmãos, quando você se casa, socialmente você cresceu. Você era solteiro, agora é casado. Você era um, agora é dois. Você tinha um problema, agora tem vários. Você cresceu, cresceu ou não cresceu? Mas a maneira de você agora conduzir o casamento é amadurecimento. Amém? Quando você arruma um emprego, você cresceu. Você estava desempregado, agora você já está empregado. É um crescimento social, sim ou não? Mas a maneira de você portar no trabalho é amadurecimento. Amém? A gente vai ver no adolescente fisicamente. Você sabia por que o adolescente, quando ele traz aquele crescimento repentino, principalmente o rapaz na idade dos 14 a 15 anos, que passa na fase do estirão, segundo o doutor Isamitiba, né? Aquele crescimento de um ano para outro, ele cresce demais, era nanico, daqui a pouco está dessa alturona, mas ele ainda, irmãos, não é amadurecido nos seus membros. É por isso que tem hora que ele tropeça, derruba as coisas com facilidade, porque os seus braços, os seus membros ainda não está amadurecido pelo tamanho do crescimento que ele teve. Vocês entenderam? Sim ou não? Na igreja, irmãos, quando a igreja cresce em números, é crescimento. Evangelizou, muitas almas aceitou a Jesus, é o quê? É o quê? Crescimento. Mas e a maneira de se conviver internamente, de tratar os seus casos? A maneira com que a gente abraça, a maneira com que a gente resolve os próprios problemas gerados nesta igreja, chama-se amadurecimento. Então, irmãos, esses dois processos é construído gradativamente. É por isso que nós não temos que ter tolerância, porque todos nós estamos nesse crescimento, nesse desenvolvimento, uma hora crescendo e uma hora amadurecendo. Amém? Agora, o que a Bíblia Sagrada diz é que nós devemos colaborar para o crescimento uns dos outros. E aí a gente faz uma pergunta: pastor, por quê? Algumas razões que eu quero que a igreja me siga aqui. Primeira razão: todos nós estamos sendo edificados por Cristo, sim ou não? Sim ou não? Já tem algum crente aqui pronto já? Mateus 16:18, ele fala que ele está edificando a sua igreja, sim ou não? Tem alguém já pronto aqui que não precisa mais ser edificado em nada? Hã? Porque parece que tem gente que parece que já está pronto. Tem gente que não vem mais na escola bíblica dominical, parece que já está pronto. Tem gente que prega e não estuda a Bíblia Sagrada, parece que já está pronto, né? Tem obreiro, eu vou falar bem baixinho, tem obreiro que não vem na escola e nem no culto de terça-feira. Já está pronto, parece. Eu acho que está uma obra embargada. Está entendendo? Porque não desenvolve, meu filho. Se não há aprendizagem, não há desenvolvimento. E a Bíblia Sagrada diz que todos nós estamos sendo edificados. Cristo Jesus está edificando a sua igreja aqui. Amém? Segundo, por que, pastor, que temos que edificar uns aos outros? Estamos sendo edificados também pelos líderes. Quer ver? Dá uma olhadinha. 1 Coríntios capítulo 3 e verso 10. Quem pode ler aí para mim? Leia.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e o verso de número 10. Vocês não acharam? Eu achei. Vou ler aqui, ó. Verso 9 para compreensão. Olha aqui, igreja, olha para mim. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus. Só lavoura? Não. Edifício, não é da igreja não, edifício de Deus. Vocês sois edifícios de Deus. Aí Paulo vai dizer, Paulo vai dizer, segundo a graça de Deus que me foi dada. Irmãos, Paulo era consciente daquilo que ele falava. Olha só o que ele diz: pois eu me pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. O que Paulo estava falando aqui, pastor? Eu vou explicar, olha para mim aqui. Paulo estava falando sobre a dissensão da igreja no relacionamento um com o outro por causa de preferência de líder. Uns falavam, eu sou de Paulo, outro falava, eu sou de Cefa, outro falava, eu sou de Jesus, outro falava, não, eu sou de Apolo, porque o cara prega bem, não tem nem para Pedro, nem para Paulo, é Apolo, e Apolo pregava mesmo, era eloquente. Paulo falou, para com isso. Um é o que planta, outro é o que colhe. Vocês são lavoura de Deus, mas também vocês sois edifício de Deus. Eu me pus como sábio arquiteto e lancei o fundamento. Mas eu não construí tudo. Eu vim embora e agora Apolo chegou e começou a edificar sobre o fundamento que eu deixei. Ele estava fazendo o que com a igreja? Ele estava fazendo, edificando. Irmão, nós colaboramos com Deus na edificação. Por que, pastor? Tem que vir nas terça-feira, na festa da palavra. Irmão, não há outra maneira da gente edificar a igreja senão pela palavra. Vocês estão me entendendo? O fundamento está lançado, o fundamento é Cristo. Todos nós temos aceitado a Jesus, sim ou não? Deixa eu ver aqui. Quanto já está fundamentado em Cristo Jesus aqui? Levante a mão e dê glórias a Deus. Agora precisa ser edificado. Amém, irmãos? Amém? Pastor, porque precisamos edificar uns aos outros? Terceiro, temos dons e peculiaridade para edificar e ser edificado uns pelos outros. Irmãos, deixa eu explicar aqui. 1 Pedro, e eu gostaria que um dos irmãos lesse para mim aí, um dos obreiros, 1 Pedro, capítulo 4, e o verso 10. Pedro vai afirmar aquilo que as cartas paulinas, quase todas elas já dizem. 1 Pedro 4:10. Ninguém achou? Alguém achou? Pode ler. Pode ler. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmão, Pedro está dizendo aqui que Deus, no afã de edificar, Ele repartiu dons. É por isso que Paulo disse, Deus repartiu os dons como Ele quis, cada um, mas para quê? Para a edificação de sua igreja. Aqui Pedro vai dizer assim, cada um administre o seu dom, não é para você mesmo, porque tem muita gente administrando o dom para si próprio. É o camarada, meu irmão, que recebe o dom da palavra e começa a administrar para recurso financeiro, para enriquecimento ilícito, vendendo, mercandejando a fé. Não,
Eu tenho que usar o dom que Deus me deu para quê? Edificar a igreja. Se Deus me deu o dom de louvar, não é para você ser ovacionado, não, meu bonitinho. Não é para você chegar, não, eu não canto. Se não tiver, eu não canto. Não, canta. Não, se tiver só 3, eu não canta. Porque você não recebeu o dom para você auto se promover. Você recebeu o dom para edificar a igreja. Aleluia. Anos atrás, alguém convidou o pregador, bem num dia de culto, meu irmão, de departamento, que foi bem pouquinha gente. E o pregador sentado lá não se identificou. Quando ele viu o número de pessoas, escorregou para lá e escorregou para cá, foi embora. Cadê o pregador? Estava aí, não, foi embora, porque viu o número de pessoas. Irmão, esse camarada não é digno nem de pregar para uma pessoa. Você está entendendo? O mesmo Cristo que pregava para a multidão, ele pregou para uma mulher no poço de Jacó, uma única ouvinte, e ganhou toda uma cidade. Ninguém é melhor do que Cristo Jesus. Aleluia. Tem gente, meu irmão, que pelo fato de ter dons espirituais quer se promover em cima disso. Dons espirituais não é para autopromoção pessoal, é para a edificação da igreja. Requer responsabilidade. Se você canta, meu filho, é porque Deus te deu o dom. Se você toca, é porque Deus te deu o dom. Se você ensina bem, é porque Deus te deu o dom. Não é para você ficar em casa, não é para você ser ovacionado. É para você, meu filho, edificar a igreja, botar para fora. Tem que ter responsabilidade com aquilo que você recebeu de Deus. Precisamos edificar um ao outro. Aleluia. É isso daí que ele disse: cada um administra o outro, o dom que Deus te deu, né? Paulo até vai falar sobre o dom da línguas estranhas e o dom da profecia. Paulo fala que o dom da profecia é superior ao dom das línguas estranhas. Mas no que quesito? É porque as línguas estranhas edifica a própria pessoa. Eu edifico a mim mesmo quando estou falando línguas estranhas e em mistério estou falando com Deus. Agora, quando eu profetizo, e essa profecia não é só aquela que o Espírito de Deus me toma e eu entrego uma palavra, mas é quando eu também prego a palavra. Eu estou aqui profetizando para a igreja, eu estou usando a palavra de Deus para a igreja. Eu estou edificando todo mundo. Entre edificar apenas eu e edificar toda a igreja, qual que é melhor? Edificar toda a igreja. Vocês estão entendendo? Pastor, por que eu tenho que me preocupar em edificar e ser edificado? Todos nós precisamos de estímulo, sim ou não? De reconhecimento para crescer. Dê uma lida lá em Hebreus capítulo 10, verso 24. Se um dos irmãos acharem primeiro do que eu, pode ler, por favor, 10, 24 de Hebreus. Não acharam? Deixa eu ler então. Diz assim, olha bem. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimulemos uns aos outros. Irmão, isso faz parte do crescimento uns com os outros. O que é estimular? É utilizar de todo argumento, força, ação, levar em consideração aquilo que os outros fazem. Estimulemos uns aos outros, né? Consideremos uns aos outros para estimular, dar força para que a pessoa continue realizando as boas obras. Isso é edificar um ao outro. Porque, meu irmão, às vezes no nosso relacionamento a gente usa muito mais as ações negativas do que uma visão das coisas positiva. É muito mais fácil a gente chegar para um pregador e falar: rapaz, você pregou mal, hein?
do que você dar um abraço nele e falar muito obrigado pela palavra de hoje. Deus abençoou a minha vida através de você. É verdade ou não é? É muito mais fácil a gente ver o defeito que as pessoas estão cometendo e nunca vem elogiar, meu filho, as coisas boas que as pessoas fazem. É muito mais fácil a gente chegar em alguém e falar: que roupa escandalosa, sangue de Jesus tem poder, do que trazer um elogio dizendo: ô minha filha, hoje você veio conforme uma crente sincera, parabéns. A pessoa vai ficar lisonjeada e vai dizer: olha, semana que vem eu vou vir assim também. Você está entendendo? Porque, meu irmão, a Bíblia Sagrada está dizendo isso. Estimula. A gente faz parte do crescimento um dos outros. Às vezes Deus entrega uma profecia por alguém, para você, fala com você, você estava fazendo alguma coisa errada, a pessoa foi usada por Deus, mas você nunca voltou para agradecer, dizer: ô irmã, como que Deus me orientou, muito obrigado, né? Por que que estamos vivendo em momentos que os dons estão desaparecendo? Porque tem muitos dons que parece que é muito evacionado, e parece que os outros dons, meu irmão, está sendo renegado, esquecido, não há motivação para buscar. É muito mais fácil a gente chegar e falar para o maestro da banda, dizendo: como a banda tocou feio hoje, e nunca volta lá para dizer para ele: olha, hoje a banda arrebentou, rapaz, eu até arrupiava quando a banda tocava. É verdade ou não é? Irmão, a gente está aí no mundo cristão desde quando nós nascemos. A gente vê como que as pessoas têm tanta coragem para criticar, e às vezes críticas até mesmo maldosa, crítica maldosa, criticamos quando a pessoa canta feio, quando a pessoa não... Mas não é assim o relacionamento que Deus quer trazer para nós. Deus quer que nós sejamos estimuladores do bem, reconhecer, a Bíblia fala: aqueles que presidem entre vós, reconheça, tende entre autoestima. Por quê, pastor? Isso aí eu vou estar edificando essa pessoa. Amém, irmãos? Amém? Então tá certo. Agora, só para continuar aqui, o problema, irmãos, que a gente tem que entender é que a construção mútua envolve uma coisa importantíssima que eu não posso deixar de expressar aqui: a comunicação. Dê uma olhadinha lá em Efésios 4:29. Vai lá, rapidamente. Efésios 4:29. Se alguém achar, pode ler aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra maldosa, torpe, mas saia da sua boca só aquela palavra que for boa para promover o quê? Promover o quê? Promover o quê, igreja? Irmão, quantos crentes já foram mortos com palavras maldosas? Muito obrigado, irmã Luzinete. Quantos crentes já morreram na fé por causa de palavras maldosas, felinas, malditas? O que é malditas? Ditas de forma maldosa. Pastor, eu falo porque, olha, eu tenho coragem, a verdade, então eu tenho que... Meu filho, você vai dar conta diante de Deus de tudo quanto você fala. Não é porque é uma verdade que eu tenho que estar falando que toda verdade tem os seus critérios. Eu tenho que saber aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Pastor, eu vou falar para ela. Vai edificar? Vai ajudar? Ou vai matar? Aí que está o grande problema, meu irmão. O que Paulo diz aqui: olha, não saia da vossa boca palavra torpe. Palavra torpe não é só palavrão não, meu filho. Uma crítica maldosa que você faz para a pessoa,
Às vezes você pode matar o ministério da pessoa. Eu estava iniciando, meu irmão, naquela jornada de pregador. É fácil? É não. Você enfrentar uma festa e todo mundo te olhando assim, vazio, seco, sem preparação nenhuma, e você é o pregador, às vezes você soa como chaleira, né? Em vez de você desce assim do púlpito derrotado. Davi nunca passou por isso, eu já passei por várias vezes. Quanto insucesso a gente já teve nas pregações. A gente imagina que é insucesso. E uma vez dessa daí, irmão, desci, camisa suada e tal. Quando estava aqui embaixo, um irmão já veio me saudar, me saudou assim, e falou: pastor Silvio. Pois não, não gostei. Só que Deus me deu um escape na hora, irmão, foi na hora. Eu falei: mas você não é o único. É, pastor, alguém mais reclamou? Eu falei: sim. Tem mais alguém que não gostou. Quem? O capeta. O Satanás também. Ora, irmão, se a gente for dar ouvido a toda crítica destrutiva, a gente morre. É verdade, não é? O irmão está passando dificuldade na vida, deixa de vir no culto hoje, amanhã, uma semana, 2 semanas, quando vem na igreja, ele vem até meio desconfiado. Já viu quando o irmão faltam 3 semanas na igreja? Ele já vem assim, meio espinhoso. Será que alguém vai falar mal de mim? Será que alguém está me olhando? O primeiro irmão que encontra ele: e aí, irmão, o que foi? Você desviou? Você mata o camarada, meu filho. O camarada já vem meio assim, assustado. E Satanás, irmãos, às vezes até trabalha nesse termo. Trabalha ou não trabalha? Trabalha ou não trabalha? Quantas vezes isso aconteceu? Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem já passou por isso. Não vou. Porque vai ter muita mão levantada. Em vez de estimular: oh, meu irmão, que prazer, que saudade, meu filho. Vem cá, paz do Senhor. Irmão, se ele tiver desviado, deixa para lá, deixa com Deus, dê a paz do Senhor. Se ele não tiver a paz, volta para você. Mas seja um estimulador da obra, um edificador da vida, não um destruidor da fé dos outros. Encontra alguém na rua: ei, meu, o que foi? Você desviou? Para com essa ação negativa, essa coisa diabólica, esse negócio retrógrado. Oh, meu irmão, a paz do Senhor. O senhor estava viajando, que saudade de você. Oh, meu irmão, é isso que Paulo está falando, porque a palavra, meu irmão, ele pode edificar ou ela pode matar. É verdade ou não é? É verdade. Você vai edificar ou você vai matar a pessoa? Eu vou concluir aqui, irmãos. Hoje eu estou cansado. Veja bem, a edificação mútua, ela não é fácil, sabe por quê? Porque ela envolve a renúncia do nosso querer em benefício do próximo. Dê uma olhadinha naquilo que Paulo diz lá em Romanos ainda, capítulo 15, e para uma compreensão, o verso 1 e 2, Romanos 15, 1 e 2. Eu queria que um dos irmãos lesse, para ficar melhor. Eu já estou com ele aqui, mas um dos irmãos que já achou, por favor, pode ler, irmãos e irmãs, a igreja, Romanos 15, 1 e 2. Opa! Olha aqui, irmãos, olha, isso aqui é a Bíblia, isso aqui é a doutrina, isso aqui não é uso e costume. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. E não agradar nós mesmos. Porque tem gente que acha que quer que todo mundo seja igual a ele, age igual a ele, agrada a si próprio. Não, pastor, eu sou desse jeito. Muda, rapaz, muda. Tem que mudar.
Pode ficar a vida inteira nessa mesma coisa. Eu não estou aqui para agradar eu mesmo. Tem pastor, meu irmão, que até os hinos que vai tocar no conjunto tem que passar por ele. Não gostei. Primeiro, que eu não sou Deus. Segundo, que eu não sou Espírito Santo que inspira as pessoas. Terceiro, porque eu não sei se o gosto meu é o gosto de Deus. Por exemplo, eu gosto das irmãs Falavinha, o Zé de Paula. O amor é tudo. Hoje em dia tem gente que ainda consegue ouvir Fernandinho. Eu vou cantar na chuva! Eu não tenho que estar aqui para agradar a mim mesmo. E nem a igreja está aqui para agradar pastor Silvio. A igreja está aqui para agradar a Deus, agradar ao Senhor. Eu sei que tem coisa que eu não gosto, mas eu tenho que tolerar, porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Ele ainda continua inspirando, ele ainda continua dando graça, ele ainda continua falando, o Senhor ainda continua agindo, ele ainda é o dono da obra. É por isso que eu não posso agradar a mim mesmo. Eu não posso ter uma igreja ao meu perfil. Não. Eu tenho que ter uma igreja para Deus, meu filho. É o perfil da palavra. Amém? Então quer dizer, continua, eu não tenho que agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada o teu próximo. É difícil, meu irmão? É difícil. É difícil. Você renunciar a você mesmo, renunciar o seu gosto para agradar o próximo. Meu irmão, mas uma igreja que pratica isso é uma igreja que abraça. É uma igreja que tem uma força centrípeta, puxa para o centro. Envolve as pessoas vêm uma vez só e não quer mais sair da igreja. Vai, continua, por quê? Tudo que é bom para o quê? Edificação, um elogio. Ô irmão, um adolescente que vem louvar ao Senhor aqui, enfrentando tudo. Às vezes a pessoa está aqui na igreja, só Deus sabe, pais não são crentes, estão lutando contra a maré, a vida, precisa de uma alta afirmação, de uma palavra, às vezes um elogio. Irmão, seja você um canal de bênção de Deus para edificar a vida dos outros. Amém? Amém? Eu vou encerrar aqui, vou até fechar a Bíblia e vou contar 2 fatos. Você pensa que nessa edificação todos nós precisamos um dos outros. Eu lembro uma certa vez que eu cheguei na igreja arrebentado. É porque eu sou pastor, meu irmão, que às vezes a gente não tem aquele sentimento ruim, que a gente às vezes não quer chutar o balde, que às vezes a gente não sente fraco. Aquele dia eu tinha batalhado o dia inteiro para conseguir uma mensagem para a igreja, não tinha saído nada. Escrito, rasgado papel, jogado na cesta de lixo. Deus não fez fluir nada. Eu estava congregando numa igreja que culto de ensino, se você não chegasse cedo, não encontrava lugar para sentar. A igreja estava repleta. E eu sentado com os joelhos dobrados, só comecei a chorar e dizendo: Deus, o que eu vou ensinar? Tua igreja está aqui para ouvir, tua igreja está aqui para ser alimentada. Um monte de conflitos internos, problemas ministeriais, a flecha atravessada aqui no peito. Eu estava chorando, ninguém estava me ouvindo, a igreja estava de joelhos dobrados, e a glória de Deus queimando assim, ó, tão gostoso, né? Um foguinho aqui, outro foguinho ali. Quando de repente um irmão lá no fundo, um cooperador simples, não sabia nada do que estava acontecendo comigo, ele veio de lá para cá, ele dobrou os joelhos dele ao lado
da cadeira que eu estava dobrado, ele me abraçou e começou a orar a Deus por mim, dizendo: Deus, abençoa o nosso pastor, dê palavra para o nosso pastor, ajuda o nosso pastor. Irmão, parece que foi me esquentando assim por dentro. Parece que eu fui crescendo naquela hora. Parece que a minha mente estampou, abriu. Oh, que oração gostosa! Oh, que abraço gostoso! Como foi diferente aquela noite depois daquele irmão ter me abraçado, orado por mim. Não é normal não, mas ele foi o canal de Deus para a edificação da minha vida. Posso contar mais um testemunho? Só mais um? Vou contar na terça-feira que vem, não vou passar do horário. Mas eu quero orar por você que quer ser canal de Deus para edificação da igreja de Cristo Jesus. A igreja se coloque de pé. Eu quero orar por você que precisa ser edificado, ser ajudado. Venha até aqui à frente, se você quiser. Aleluia, aleluia. Irmão Valdemar está dizendo aqui, irmãos, me relembrando, eu preciso da igreja depois dessa oração. Eu preciso que a igreja fique aqui. A gente vai terminar o culto. Os irmãos que moram longe, que não puder ficar, mas eu tenho alguns casos, uns 2 casos aqui para apresentar para a igreja. Irmãos, eu sou fruto de pessoas que me ajudaram. Eu sou fruto de mãos que me sustentaram, que me reergueram. A minha vida espiritual foi, irmão, fruto de ombros que colocaram bem ao lado do meu. Porque se não tivesse pessoas que tivessem me entendido, me compreendido até minhas fraquezas da minha adolescência na própria igreja, talvez hoje não teria um pastor Silvio. E até vocês estariam livres de mim aqui. Mas eu sei o quanto que uma pessoa pode edificar a outra na fé. Eu sei a importância de um Barnabé na vida de Paulo. Eu sei a importância de um Paulo na vida de Timóteo. Pessoas que edificam, que ajudam. Mãos que levantam, reerguem e dizem: vamos vencer junto. Pessoas que elogiam e dizem: vá adiante, você vai vencer. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do amor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Sabe por quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você.
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Soberano Deus, eu oro por a tua igreja, eu oro pelo teu povo, eu oro pelos teus filhos, Senhor Jesus. Olha, Pai, que está aqui na frente, uns querendo ser canal de bênção para edificação da vida, da sua casa, do seu lar, de seus filhos. Pai querido, outros necessitando de mãos amigas, que ajuda a edificar, que ajuda a levantar, que ajuda, Senhor Jesus, a prosseguir. Olha, Pai querido, palavras que não matam sonhos, palavras que não matem, Senhor Jesus. Olha, Pai, uma visão, um projeto. Senhor Deus, nos ajuda a ser uma igreja que edifica, Senhor, uma igreja, Pai, que abraça, uma igreja que ama, uma igreja, Pai, que constrói. Senhor Deus, nos ajuda a sermos diferentes do mundo. Pai querido, que não haja competição predatória, que não haja palavras de crítica, que não haja, Senhor, maledicência, que nós edifiquemos, Senhor Jesus, o nosso ajuntamento. Pai querido, eu oro por aqueles que são fracos, por aqueles cuja fraqueza, Senhor, está tanto que nem conseguem estarem aqui no templo, na igreja. Senhor, eu oro por aqueles, ó Pai. Ó Senhor Deus, fale conosco, ajuda-nos, ó Deus. Eis o que nós pedimos, Pai. Eu coloco inteiramente nas tuas mãos a cada vida que estão aqui à frente, Pai. Levanta, ajuda, Senhor Jesus. Eu quero pedir a Ti encarecidamente pelo Teu poder santo, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Irmãos, ó, aqui o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a edificação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, amém? Amém. Que Deus continue te abençoando, você, a sua casa, a sua família, em nome de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Aleluia. Irmãos, os irmãos que puderem ficar, eu tenho 2 casos